minutos, Conexão Clube Tambal já está de volta e à medida que se aproxima o Dia das Crianças, cresce também a movimentação no comércio e a preocupação das famílias em encontrar presentes que unam qualidade, segurança e também bom preço. Nesse cenário, a escolha dos brinquedos vai além da diversão, envolve cuidado, pesquisa e responsabilidade. Por isso, pesquisar preços e verificar a procedência dos brinquedos é fundamental para o consumidor, especialmente em tempos de orçamento apertado. No programa de hoje vamos falar sobre as pesquisas de brinquedos para o Dia das Crianças, além das últimas informações divulgadas pelo Procon da Paraíba. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos aqui mais uma vez com muita satisfação a superintendente do Procon PB, Kessia Liliana. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Conexão Clube do Tambal mais uma vez. Prazer grande estar aqui com vocês, deixar um abraço muito especial para a Eli do Povo, para você, Pauliana, e também para a Sil Batalha. Dizer aos consumidores de uma forma em geral que através de momentos como esse é que eles podem se empoderar das informações e aí possam ir às compras de uma forma segura. O Procon do Estado da Paraíba, a exemplo de mais outros Procons aqui no nosso estado, ou mesmo a Vigilância Sanitária, o Inmetro, nós estamos sempre imbuídos na melhor forma de proteger os nossos consumidores, seja através de informações, através de pesquisas, como também através de várias fiscalizações que estão em campo no intuito de auxiliar os nossos consumidores. A senhora fala pelo Procon do Estado, a gente sempre entrevista aqui, o diretor do Procon municipal, existem diretores de Procons municipais, a gente percebe a importância do Estado em si, da grandiosidade, porque se estende para 223 municípios, aquela cidade que não tem Procon municipal, a senhora se estende até lá. Mas vamos falar sobre o que a gente falava sobre a questão de Dia das Crianças batendo na porta, agora há pouco a gente falava de brinquedo, aquele brinquedo, que a origem dele, de onde vem. Quais os principais, destaques de pesquisa de brinquedo, se a gente pudesse colocar aqui, dos últimos dias aqui do Procon, doutora? Olha, hoje mesmo, Erli, nós iremos entregar mais uma pesquisa de preço, mas o consumidor que esteja atento a essas pesquisas que encontra no nossa página procon.pb.gov.br, também disponível no Instagram, o consumidor que esteja atento no mesmo brinquedo, como por exemplo a boneca Maria Clara, que ela é destinada a crianças de mais de 3 anos, a diferença é de R$80. Veja, nós estamos falando... Essa pesquisa é quentinha, não saiu ainda, não foi? Ela é o mesmo brinquedo, a mesma referência, é a mesma coisa, o mesmo fabricante, a diferença de R$80 entre estabelecimentos. E aí muita gente pergunta, e o Procon não vai fazer nada? Gente, o comércio é livre. Você, consumidor, tem que pesquisar. Porque se você chegar no estabelecimento, tiver um preço e em outro um preço diferente, nós não podemos fazer nada. É importante que nós saibamos no mercado quais são os preços que estão postos agora. Se porventura subisse o mesmo comerciante, ele subisse o preço de uma forma assustadora, sem justificativa, aí sim o Procon poderia tomar alguma medida. Mas nesse caso, é livre e nós temos que pesquisar, olhar as promoções, olhar as características. Por quê? Porque assim você vai ter que buscar, além daquele produto que você deseja, você também tem que buscar a segurança, como por exemplo, quais são as dicas que a gente dá? A gente sempre orienta os consumidores a buscar aqueles brinquedos que têm o selo do Inmetro. Por quê? Porque ele já foi testado, ele é atóxico, ele não vai soltar peças pequenas, já teve todo um estudo em cima daquilo. Então, na hora de comprar, busque brinquedos com o selo, que é assim que deve ser. E aí, caso você encontre algum que não tenha, já descarta. Ou liga para nós, para que nós, ou mesmo o Inmetro, possamos recolher, retirar de circulação esse brinquedo. Atenção, Gessiane aí, ó. Gessiane tá ouvindo a gente aqui com o Josimar no carro agora. Pra Brenda aí, tem uma boneca, a diferença de R$80 de uma boneca para outra, de um estabelecimento para outro. A mesma boneca, né, doutora? É
Mas pesquisar. Tem outra que é a diferença de R$ 89 na Bebê Alive, Bebê Banhos Cariosos, né? A diferença já é 90. Essa boneca já é cara. E mais com a diferença desse tamanho? Pois é, os bonecos da Stitch. Stitch, esse Stitch, a Aninha. A diferença é de Stitches. R$ 50. É o mesmo a gente fala do mesmo produto. O mesmo produto, a mesma referência. Vou deixar a pesquisa aqui para vocês. Eu quero mesmo. Eu quero só um retrato dessa pesquisa aí. Por exemplo, semana passada a gente fez também de manteigas, de margarinas, uma diferença no quilo da margarina de R$ 60 entre o estabelecimento e outro, a mesma gramatura, o mesmo produto, Mesmo fabricante. o mesmo fabricante e tudo. Semana passada nós estamos em operação, várias operações nós estamos, essa questão do metanol. Foi o que nós fizemos, já começamos a fazer pesquisas de cerveja, porque se você deixou de tomar o destilado, geralmente você vai para a cerveja e a gente já se preocupando com isso, o Procon. A cerveja vai dar um pipoco. Viu? A gente já foi pesquisar a cerveja para ter pelo menos um acompanhamento do preço que está sendo praticado no mercado e assim poder orientar os consumidores. Essa, Erli, é a ótica do Procon. Acompanhar Sempre a tendência, né? acompanhar qual é a necessidade que o consumidor está passando naquele momento. E aí a gente possa auxiliá-lo. Eu tenho dúvidas no que diz respeito à troca desses presentes. A senhora falou, né? A gente às vezes vai lá ver o saldão, ver algum que está mais em conta, e no meio dessa correria, às vezes da muvuca, porque tem muita gente na loja, e a gente quer ir embora nas carreiras, a gente não percebe que um brinquedo pode estar quebrado, pode estar com a rodinha ali faltando, pode estar rasgado, enfim. Quais são os direitos, nesse caso, como consumidora, que eu possa ter acesso, principalmente se o brinquedo estiver em oferta? Olha, Poliana, você me abre um leque para eu dizer duas diferenças. Se o consumidor foi no estabelecimento comercial, ele fez a compra, mas o produto ele veio danificado, é nossa obrigação enquanto consumidor olhar o mínimo, né? Mas se ele veio com problema, vai para a regra do artigo 18. Ele vai ter que encaminhar aquele produto para assistência técnica para recuperar e devolver ao consumidor. Se isso não acontecer no prazo de 30 dias, o consumidor ele tem o direito de escolher a troca por outra igual ou similar, o abatimento proporcional, se ficar alguma diferença, por exemplo, ficou uma marquinha, alguma coisa, ou a restituição do dinheiro devidamente corrigido. Quem escolhe é o consumidor. No entanto, se o consumidor ele fez a compra de forma virtual, ele vai poder... quando chegar o produto, ele vai dizer, eu quero, eu não quero, não era conforme eu esperava, porque o consumidor não viu presencialmente, não tocou naquele produto, ou ouviu, né? Então, os sentidos, eles não estavam vendo aquele produto. E o consumidor, ele pode dizer, eu vou desistir desse produto, porque ele não atende às minhas expectativas e eu vou devolver para o fornecedor. E essa devolução, ela corre às expensas do fornecedor, ou seja, o consumidor pagou naquele momento, mas o fornecedor lhe restituirá aquele valor. Lembrando, a gente está falando na compra presencial, a empresa ela pode ter a política de troca dela pelo CDC só se tiver um defeito. Mas muitas lojas, no intuito de fidelizar os seus consumidores, elas colocam um carimbo ou uma própria nota fiscal que dá o direito de trocar. Então, neste momento que a loja ofertou isso, que é a política de troca dela, nasce o direito para o consumidor, tem um efeito vinculante e ela é obrigada a trocar se a cor não agradou, se o modelo não foi interessante, ou seja, é importante que o consumidor observe a política de troca de cada empresa. E aí ele passe a exigir. Outra dica também, no momento que o consumidor tiver na compra dos brinquedos, é verificar a faixa etária. Porque, às vezes, crianças muito pequenas podem ter determinados brinquedos que tenham peças que eles podem se machucar. Então, o pai tem que ficar atento. Toda a embalagem de produto tem a quem se destina aquele produto, para que o pai possa acompanhar, venha as regras, venha as características de qual a composição do produto, prazo de validade, tudo, para que o pai fique atento. E aí já fica a dica. Massinha, aqueles
aquele pegajosozinho, como é? Slime. Minha Slimezinho. neta ama tanto. Né? Ai, suja nossas paredes. vai. slime. O teto. Slime, tudo. Maria Isabela ama. o E meu Heitor cabelo. também. Cabelo, tudo. O slime, tudo aquilo tem prazo de validade. E você tem que olhar a composição na hora de escolher, cautela, porque você está diante de uma pessoa que você mais ama, que são as crianças, e na hora de comprar, compre com responsabilidade. É importante que nós tenhamos também, além dessas regras do Inmetro, que a gente observe, por exemplo, Poliana, se porventura você vai comprar algum brinquedo que precisa de bateria. Porque isso no custo, você comprou bonitinho, mexeu, cantou, Entregou fez sem a tudo. pilha ao menino, Deu duas é birra rodadas. na Duas hora. rodadinhas. Aquilo dali é um custo adicional. Então é importante ficar atento na hora da escolha, é isso. E outra coisa, né? A pesquisa de preço, vocês estão vendo aqui, diferenças significativas no jogo de tabuleiro também. R$60, massinha de modelar, a diferença na massinha de modelar de R$53,92 entre os estabelecimentos. No brinquedo educativo, a diferença de R$32,09. Ou seja, gente, pesquisar vale a pena. Olha lá as redes sociais de Procon, olha lá o aplicativo Preço da Hora, que você pode economizar em tudo. Pelo menos olhar próximo a você, onde é que o preço está sendo praticado e ir comprar. Isso é uma coisa fundamental. E não esqueçam, todo produto ele tem garantia. No mínimo, a garantia legal, que são de 3 meses. Comprei pela internet. Comprei pela Tem internet. garantia? Posso Tudo, trocar? Mesmo tudo. direito da loja física e a Olha, loja pela internet. independente de você comprar na promoção, sem ser na promoção, a garantia é normal. Existe a garantia legal, que é a garantia da lei, que é do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, de 90 dias. A garantia contratual, que é aquela garantia que é dado pelo fabricante. Ele não é obrigado a dar, mas geralmente se dá. Dou garantia de 9 meses de garantia legal e 3 meses da garantia 9 meses da garantia contratual e 3 meses da garantia legal, que perfazem 12 meses. Então, e tem ainda uma terceira, que é o seguro garantia estendida. Gente, não é garantia. Isso aí cobram a gente na hora do pagamento, Isso, né, doutora? é uma opção do consumidor. Eu, É uma particularmente, taxa, não né? faço. Eu também não, Essa doutora. garantia estendida Se eu aí, comprar um brinquedo... é legal, doutora? É Doutora, legal. se eu comprar um Ali é um brinquedo pros meus meninos seguro. que É um dure um seguro. mês, já tá valendo. Porque Pois é. duram 2 dias. É o seguro Vai pagar um garantia seguro pra 12 estendida. meses. Esse seguro garantia estendida, ela vai ser igual à garantia contratual. Quando termina uma, inicia para o consumidor ter um prazo a mais. Então, ela é similar e ela garante as mesmas coisas que a garantia contratual. É uma opção A do taxinha que você consumidor. paga ali, Doutora, eu lembro uns que- 15, 20 reais, às vezes não é nem tão caro. Às Não vezes, vale a pena, Eu né? lembro que eu vou entregar a idade. Tinha uma promoção de uma televisão que dizia assim: garantia, era sempre Toshiba. Garantia até a próxima Copa. Você comprava uma TV, ela garantia você assistir essa E até a a outra? próxima. Eram no mínimo 4, 5 anos. 4 anos de garantia, né? De uma Copa para outra, 4 anos. Hoje em dia você chega para comprar a TV, não, ela tem garantia de 1 ano, mas se quiser estender. Não seria que a televisão já tem essa garantia, mas agora eles estão vendendo o que já dava. Eles davam antigamente, agora eles estão vendendo. Olha, Estão você cobrando. disse, eles publicizavam que a garantia ia de uma Copa para outra. Mas você sabia que aquela garantia não era em tudo? E a gente bateu na época em cima disso, E porque era. ela Fomos induzia enganados, eles. o consumidor a ele imaginar que aquilo atingiria tudo. E, na verdade, não. Quando a gente vai comprar algum produto, não é comum o consumidor olhar o manual, ou ele Às vezes olhar a garantia. no controle. Entendeu? É o consumidor, ele vai. Doutora, a gente É foi obrigação enganado. da gente. Roubado. Por quê? Que a gente teve casos do consumidor, deu problema, o consumidor chegar lá. Quando chegou lá na garantia, estava Você lá leu a escrito. letrinha. Era bem miudinho. Meu Deus. Isso é. Eu O que não é enxergo o, mais isso, não. alguma coisa da TV. Aí a gente bateu, olha, tudo aquilo que restringe ao direito do consumidor tem que vir em negrito e em destaque. Antigamente também era muito comum vir
contratos em verde que você cansa para ler. Igual a bula de remédio. Isso, né, um monte de coisa. Tudo isso cresceu com uma forma, exatamente por ação dos órgãos de defesa do consumidor, para dar, pelo princípio da informação, para que o consumidor tivesse ciência daquilo que está consumindo e para ele poder escolher, eu quero, eu não quero. Então isso, o princípio basilar do código, que é o direito da informação, é necessário que nós entendamos e que nós, consumidores, sempre busquemos tudo. Por exemplo, vou comprar pela internet. Quais dicas são importantes? Que eu printe toda a transação, porque se eu tiver um problema posterior, eu posso reclamar. Que eu observe se aquele site é seguro, que eu não vá naqueles links de redes sociais, eu vá diretamente no site de quem está anunciando, porque existem muitas falsificações. Que na hora de pagar, eu use um cartão virtual, porque não vai estar lá meus dados, é só por aquele momento. Que eu possa também olhar a opinião de outros consumidores, se aquela loja tem endereço físico. Então, tudo isso é importante para que o consumidor, na hora de escolher, ele possa fazer isso com segurança. E aí eu te digo uma coisa, Vicerli, não é só o consumidor com pouca instrução ou com um nível de financeiro mais baixo. Aí eu incluo tudo. Eu atendo toda a categoria, todos, independente. Todo mundo é vulnerável e cai em golpes. E o mercado ele é feito, principalmente essa parte de golpes, a gente, cada dia que passa, e as próprias empresas, tem gente na frente já bancando um novo e pensando numa nova forma de lesar. Um novo golpe. E nós, consumidores, estamos expostos. E em momentos como esse, a gente pode dizer, cuidado, se você não tem... Vou dar um exemplo aqui, conta no Livelo, ponto do Livelo, e diz, resgate seus pontos. Você não tem conta em banco tal, você fez uma compra, não clique em nada desconhecido. Hoje, nós estamos vivendo um momento que a gente tem que ligar o desconfiômetro. A gente é pescado todo dia. Todo dia joga uma rede para pescar, a gente é pescado todo dia. Exatamente. Ele perguntou sobre Achei muito interessante ele lembrar dessa campanha e me lembrou de propaganda que engana a gente de verdade, Sim. né? Não só a publicitária, mas também as placas que a gente vê nas lojas, né? Às vezes, Erli, a gente vê um produto com desconto, quando vai passar no caixa não observa. Quando chega em casa é que vê, mas rapaz, não me cobraram o preço que estava na prateleira, me cobraram o que estava no sistema. Aí você faz o quê? Você tem que voltar, né, doutor? Ou vai no Aí Procon. a pessoa repensa e diz, mas rapaz, R$10 vai ser Uber que eu vou pagar aqui no serviço. Aí não volta. Mas aí é que tá. Nós temos hoje nos supermercados, a cada, salvo engano, 10, 11 metros, 15 metros, não sei. Ele tem que ter aquele leitor óptico, porque nós, consumidores, nós somos maratonistas, né? Nós, antigamente, cada produto tinha um preço. Hoje em dia, você vê a publicidade, mas nunca deixe de reclamar. Nunca, nós temos aquelas leis, quando você encontrava um produto eu vencido... sou um cliente chato. Não é Seja chato. Seja. Não é chato. Considere isso um consumidor consciente. O consumidor consciente, Olha ele aí, tá exige os seus direitos. Não é que ele seja chato. No momento que você sabe, você vai reivindicar. Então, você está sendo honesto com você e com o próprio... Estou valorizando meu dinheiro e que outro não caia naquilo que eu caí. Isso. A senhora falava agora que até a questão da letra, né? A letra de um contrato, bota a letra verde, que é pra cansar, pra você não conseguir ler. Era isso, assim. um pequeno detalhe que o Procon, né, Tudo. identifica. É e como o define a shopping, gente. né? Que é todo fechadinho no ar-condicionado pra gente esquecer do tempo e ficar lá dentro. lá, e navegando. gastar e consumir mais. Mas é importante, e aí a gente tem um setor de educação para o consumo, nós temos também um setor que trata das finanças do consumidor, o núcleo de apoio contábil fiscal, ele vai olhar o orçamento do consumidor quando ele está endividado, como é que a gente pode ajustar. Nós temos vários mutirões de renegociação de dívidas por todo o estado da Paraíba. Quando você souber, Procon está no mutirão lá em Cajazeiras,
qualquer consumidor da Paraíba pode se dirigir a uma unidade do PROCON do Estado que a gente consegue negociar. Se você tiver naquela situação de superendividamento, e a gente escuta muitos consumidores que falam em suicídio, que consumidor que diz que, olha, acabou para mim. O PROCON, né, é um canto que você será bem recepcionado, que nós iremos tentar auxiliá-lo a como você vai poder tratar suas finanças. E até aquele, Erli, que porventura ele tenha um dinheirinho a mais, né, que ele conseguiu fazer uma poupança, se conscientizar. O PROCON também tem uma sala de ações junto com universidades, nesse caso com a UFPB, que a gente dá o direcionamento, como aplicar, o que é cada segmento, para que o consumidor ele fique mais atento. Então, a gente vai desde o endividado, que somos todos nós, quem usa cartão de crédito é endividado, né? É um endividado, até porque no final do mês você vai ter... sendo forte e corajosa, doutora, com as minhas dívidas. E aí, vamos seguindo. Doutora, e outra coisa, uma dica aí de mãe pra mãe que tá me ouvindo agora, pra senhora também, e pai, pra todo mundo assim compartilhar. O menino vai pedir o que é de mais caro, mas pé no chão, porque a educação financeira começa de cedo, não é isso? Com certeza. Então, assim, não se divide para agradar pessoas, ou se agradar. Você tem que fazer o que está de acordo com o seu bolso. A realidade dos milionários que a gente vê nas redes sociais, Neymar, Virgínia, Vini Júnior, não é a nossa realidade. Então não adianta você querer um iPhone 17, que os grandes milionários têm, enquanto que sua realidade é outra. Então trabalha com o pé no chão, que vai dando certo, evita-se golpe, planejamento, e aí sim você vai ter, de fato, um dia das crianças ou qualquer data especial feliz, né? Eu sempre digo, Poliana, a coisa mais importante que a gente tem é o afeto, é o diálogo. E nesse sentido, não tem presente que pague isso. Você pode fazer um dia especial em casa, uma brincadeira, um aconchego, o fazer um bolinho junto, um cookies, fazer com que a criança ela incorpore principalmente não aquilo que ela não pode ter, mas aquilo que cabe no seu orçamento. Isso é educação, não só financeira, mas é uma educação para o resto da vida. O eu te amo, o abraço, o beijo, isso não tem preço. Vale mais do que preço. Obrigado, doutora. Até a próxima. É um prazer, Erli, deixar um abraço muito especial a todos os consumidores da Conexão Clube Tambaú. Um especial para você, para a Poliana, para a Sil, e dizer aos consumidores: comprem com responsabilidade, reivindiquem seus direitos. Qualquer dúvida, busque o PROCON Paraíba, que para nós, o consumidor, vem sempre em primeiro lugar. E as crianças comecem a estudar que consumir é bom, mas a responsabilidade também é super interessante. Muito obrigada. Vamos lá, vamos seguindo, falando.